Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu vou falar sobre Jean Silva e sobre Alex Poatan. O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Vocês já vão entender. Por quê? Eu vi um vídeo lá no Instagram do Jean, onde ele explica ali o quadril do Poatan, aquele chute que o Poatan não gira tanto o quadril, aquela postura mais frontal dele, qual que é a ideia por ali. E o Jean, na minha opinião, explicou muito bem e até demonstrou, imitando muito bem o Poatan, inclusive. Então eu quero ver com vocês e depois acrescentar algumas coisas da minha opinião. Então vamos lá, vou dar play aqui. O Poatan lutando, ele luta assim, how Poatan fights? para ele não perder o Like quadril. this, so he doesn't- Você vê que quando ele chuta a panturrilha, ele não faz isso. He doesn't do like this. O quadril dele continua no lugar. His hips stay like in the same direction, the same way, because he's controlling it all the Ele time. não perde o quadril. Todas as vezes que vocês chutarem e perder o quadril, vai tomar a mão. Por que eu não esquivo assim? Para não perder o quadril. A ideia é sair com que o golpe dele passe raspando no meu rosto. Vocês veem quando o Poatan joga o jab. Ele só faz isso. Vem quando ele tá levando o cara para trás. Ele faz isso. Para ele não perder o quadril. So don't go all the way down. Porque é uma linha reta, só que sem perder o quadril. Bom, então, como vocês viram, tá? Ele imitou muito bem, né? Ele faz o quadril ali sempre de frente, exatamente como o Poatan faz, o que faz com que o Poatan dar um chute muito diferente, né? Não é aquele chute que a gente está acostumado a ver, que todo mundo sempre gira o quadril para evitar machucar o joelho, então ele acaba chutando meio até, às vezes, com a lateral do pé, né? Ele já explicou isso uma vez até para o próprio Israel Adesanya, que questionou esse chute, e o próprio Adesanya, na época, também destacou que esse chute acaba sendo muito difícil de se bloquear. E por quê? Tá? Por que é tão efetivo esse estilo que o Jean explicou muito bem aqui? Porque, vamos lá, o chute natural, assim como até mesmo se você for jogar um cruzado e tal, o natural é o quê? É a gente começar o golpe na ponta do pé ali de apoio, que você vai usar ele para girar, né? Ele vai girar o quadril junto, depois do quadril você vai girar aqui o tronco todo junto e aí você vai soltar o chute, porque a rotação é o que vai dar a potência para o golpe, né? Essa rotação, esse espaço todo que você vai percorrer, a velocidade, o peso ali da sua perna, né? A força que você tem, então você junta tudo isso, a precisão do golpe, de onde vai pegar, aí você gera o estrago. Só que o Poatan, ele é muito forte, tanto de mão quanto de perna, a ponto que ele pode se dar ao luxo de ter esse quadril mais fixo, de frente, porque fazendo isso, ele perderia, certo, né, uma potência, porque é uma questão de física, tá? Não é questão de nada, de opinião, não, é uma questão de física, né? Porque se ele joga o quadril inteiro, o peso, né, vai ser muito maior. Então ele, sim, teria um chute muito mais forte se ele jogasse o quadril inteiro. Ele teria a mão cruzado mais forte ainda se ele jogasse o quadril inteiro, porque é mais peso e tal. Só que qual que é o problema? O problema é que o Jean falou, você se expõe mais dando esse chute mais carregado, dando esse soco usando o quadril junto, né? Então, às vezes, se você erra um golpe muito alongado desse, né, porque você escolheu dar mais potência, você pode ficar de lado ali, pode receber golpe, ou como ele luta MMA hoje em dia, você pode ter o cara indo grudar em você, então acaba te atrapalhando nesse sentido. E a vantagem, que é o que estava citando o Poatan, ou o Adesanya, que o Adesanya falando do Poatan, né, é que esse quadril de frente, fazendo com que o chute saia diferente, é que você disfarça, né? Então, assim, da cintura para baixo, o Poatan fica estático, ele não dá nenhuma pista para você se vem soco ou se vem chute. Quando o atleta usa muito esse chute ou esse soco vindo todo lá de baixo, girando a perna, girando o quadril, girando o corpo inteiro, você já percebe o golpe nascendo lá do chão até a cintura e você já consegue andar para trás, consegue movimentar, então já te dá uma pista. No caso do Poatan, o golpe vem disfarçado, você só vai perceber da cintura para cima dele, né? Então assim, do quadril ali para baixo tá tudo parado, você só vai perceber o golpe nascendo se ele dá uma giradinha de tronco, só que é muito menos tempo para você ver o golpe. Então, por isso que a Adesanya falou que é muito difícil de ver o chute dele e de defender. Por quê? Principalmente o chute, você vai ter que ver onde? Da cintura para baixo, certo? Porque o soco, tudo bem, você tá
com o quadril parado, o soco, se você quiser dar um pouco de potência, você vai dar uma inclinadinha e volta, né, pra dar mais potência. Só que o chute, se você já tá parado do quadril pra baixo, o chute só vem a perna mesmo. Então, o que você tem pra ver o chute dele, no caso, é o tempo de sair o pé do chão e o chute vir. Então, é uma janela de tempo muito menor, tá? Então, os golpes dele acabam sendo muito mais difíceis de você ler, porque ele justamente deixa o quadril dele parado, tá? Então, isso é muito útil pra ele. Aí, óbvio, né, todo estilo vai ter vantagens e desvantagens. Então, nesse caso, ele esconde, ele camufla muito bem tanto os chutes quanto os socos, isso é muito bom. Só que ter esse quadril parado acaba limitando justamente essa rotação, que às vezes poderia te dar algumas esquivas, né, um pouco mais longas ali, às vezes que seria mais eficiente. Então, muita gente fala, ele toma muito golpe, não sei o quê. Por quê? Ele, com o quadril parado, ele tem essa esquiva como o Jean mostrou ali, só que os golpes acabam passando mais próximos, raspando, só que é intencional. Por quê? Você vai tirar raspando para você responder rápido. Então, você fazendo esse tipo de esquiva curta, tá? Justamente faz com que o tempo que você tem para contra-atacar, assim, a reação, né, do seu adversário de se defender é muito menor, né? Porque se você joga uma esquiva compridona até voltar, o cara que jogou o golpe, ele pode voltar rápido e não dá tempo de você acertar o contragolpe. Agora, nesse caso do Poatan, que ele quer tirar milimetricamente, ok, muitas vezes ele vai acabar recebendo o golpe, por isso que muita gente critica, mas se ele consegue tirar, mesmo que milimétrico, e pegar o golpe, ou pegar de raspão, ele tá muito próximo da forma como ele estava, da posição que ele estava. Então ele joga a resposta muito rápido. Por isso que a gente vê ele entrando nesse flow que ele consegue entrar de tira milimetricamente, pum, responde. Tira milimetricamente, pum, responde. E é difícil o adversário se defender, porque além dele conseguir jogar o golpe de volta muito rápido, foi o que eu falei, o quadril dele tá parado, então você não consegue muito perceber de onde vem, porque é tudo movimento curtinho, né? Vai para um lado, joga, volta pro outro, joga de novo. Então é movimento que acaba sendo muito curto, né? Você não consegue fazer uma leitura suficiente para evitar. Então é aquilo. Se todo mundo copiar o estilo dele, então vai dar certo? Não, né? Primeiro porque ele tem muita potência com a mão e com as pernas, então mesmo com o quadril parado, ele consegue nocautear, ele consegue causar muito estrago, então faz sentido o quadril parado porque ele tem esse poder todo. Outra coisa, às vezes, ele pega adversários que são mais rápidos que ele. Então ele pegou o Adesanya, que era mais rápido, o Khalil Rountree, que enquanto estava no gás, estava mais rápido. Então, esse quadril também ajuda ele justamente a não denunciar o golpe e conseguir te atacar e te contra-atacar rápido, tá? Então, como ele é grandão, tem essa vantagem de ser grande, um cara robusto, né? Um cara pesado, um cara que justamente tem muito poder de nocaute porque é um cara biotipo bem diferente, ele acaba não sendo esse cara ágil, né? O cara que vai saltitar, não sei o quê. Então, tipo, ele tem esse estilo mais parado, né? Então ele precisa ganhar agilidade com esse quadril, por isso que funciona tão bem pra ele também. E outra coisa, né? No MMA também acaba sendo útil justamente porque, como eu falei, além dele, quando errar o golpe, não dá tantas costas pro cara grudar, esse quadril de frente, se ele erra o golpe, às vezes o cara vem de frente, ele ainda consegue meio que bater e fazer um sprawl ali, né? Ou enfim, ele consegue defender a queda também, às vezes até mais fácil. E claro, só pra complementar, o final é a questão da guarda, né? Aquela guarda do jeito que ele tem ali, não autona e tal, é justamente para poder também jogar o golpe rápido, responder rápido, seja no corpo ou seja mesmo no rosto, e para atrair o cara para cima. Então ele consegue fazer esse estilo todo porque ele tem uma boa envergadura, ele tem uma boa noção de reflexo e ele tem muita força, muito poder de nocaute em tudo. Então assim, dá para ver que é um estilo todo que ele usa, são várias ferramentas que funcionam perfeito pro biotipo dele. Tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, o próprio Adesanya e quiser copiar o estilo ali, não vai funcionar. Tá? O estilo do Adesanya, que ele já tem, já funciona muito bem pra ele, pro biotipo dele, que é movimentar, é um cara que tem resistência, não sei o quê, então funciona bem pra ele aquilo lá. Agora, pro Poatan, realmente, o que ele tem de material, né, genético, né, o que ele tem do corpo dele, da força, da estrutura, o jogo que ele adaptou, a forma de lutar, quadril, essas respostas, funciona perfeitamente bem. Tá? Então é muito diferenciado a forma como ele conseguiu criar, não sei se foi intencional, ou se realmente é um estilo dele, ou se ele realmente quis ter esse quadril dessa forma, né, esse estilo, foi natural, sabe? Ele foi começar a treinar e aí foi assim que ele se deu bem, ou se ele realmente desenvolveu, mas realmente é um estilo que combina, cara, como uma luva pro biotipo dele, funciona muito bem. Claro, vai ter prós e contras, todo jogo tem.
tá? Porque muita gente vai falar, pô, mas olha a quantidade de golpe que ele recebe, pô, mas a guarda poderia ser, ser não sei como, a movimentação dele podia ser mais fluida, mas, cara, não dá, né? Não dá pra ele ter a movimentação mais fluida, mais lateralizada, porque aí você quebra toda a lógica do jogo dele, né? Do estilo dele ali. Então, realmente, é um estilo que funciona perfeitamente bem, né? Obviamente, não é perfeito, eu nunca vi um estilo perfeito, mas é muito bom e adequado completamente para ele. Então, eu gostei aí do vídeo do Jean e espero que tenha dado para entender mais ou menos a leitura que eu faço, tá? Eu interpreto o jogo do Poatan dessa forma, como eu falei, essas vantagens todas que ele tem, né? Falo um pouco com experiência de assistir muito e a experiência de treinar mesmo, tá? De perceber ali, nunca competir, tá? Vale deixar bem claro, mas são detalhes que eu percebo, tá? E que às vezes até mesmo por eu assistir muito e gostar muito, quando treino e tal, sempre também tento pegar uma coisa de cada um, tal, o estilo de cada um, então é bem legal aí, inclusive, até mesmo, é que dá pra falar muita coisa do Poatan, né? Mas até mesmo o cotovelo mais fechado aqui, enfim, tudo tem uma explicação ali, né? Inclusive, a postura dele é muito boa para soltar os joelhos também, que é o que ele faz, né? Ele consegue usar o joelho saltado ali também sem denunciar muito. Enfim, é realmente um estilo bem interessante aí. Mas é isso, comenta aqui embaixo. O que você acha desse estilo do Poatan, desse quadril mais frontal, né? Você acha que combina bem? Ou você acha que se ele realmente adaptasse um pouco, jogasse mais quadril e tal, realmente seria até uma melhoria, né? Para mim, tá excelente do jeito que tá, né? Eu acho que não precisa movimentar mais, subir mais a guarda, girar mais o quadril. Cara, sinceramente, eu acho que um time que tá ganhando não se mexe, né? Muito difícil ele realmente ser derrotado ali na trocação e tudo. E mesmo no MMA tá muito difícil também. Então eu acho que tá ótimo assim, né? Sempre vai ter crítica, mas pra mim funciona perfeitamente bem aí. Mas eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!